vamos começar mais uma aula de Química e hoje iremos iniciar o conteúdo sobre cálculo de potencial. Que o cálculo de potencial é utilizado quando você quer saber com antecedência qual será a voltagem de uma pilha, que essa voltagem sempre vai ser em volts. E no caso temos o potencial de redução ou de oxidação. Teremos três casos diferentes para o cálculo de potencial. No primeiro caso, eu tenho potencial, que seria a variação do potencial, que é igual a potencial de oxidação maior menos potencial de oxidação menor. Nesse caso, a reação ou exercício vai dar dois potenciais, mas sendo que os dois são potenciais de oxidação. Aí a gente vai ter que analisar qual será o potencial maior e será o potencial menor. Então, nesse caso, o potencial, que é o E-ox maior, é o potencial de oxidação maior. E o E-ox menor, potencial de oxidação menor. Então, essa expressão será quando tiver os potenciais somente de oxidação. Aqui abaixo eu tenho um exemplo, que é determine o potencial de uma pilha formada por cromo e estanho. A partir de suas equações e potenciais individuais abaixo. Aqui eu tenho duas reações. O cromo, que vai perder elétrons, ele vai perder 3 elétrons. Então, cromo 3+, mais 3 elétrons. Seu potencial padrão é mais 0,74 volts. Abaixo eu tenho a outra, que é estanho. Aqui seria estanho. Deixa eu arrumar aqui. Estanho 2+, mais 2 elétrons. Quer dizer que o estanho perdeu 2 elétrons, por isso essa carga 2+, e representa os 2 elétrons que ele perdeu. Então aqui eu tenho duas reações de oxidação, onde os dois elementos estão perdendo elétrons. Então, quem tem o potencial maior seria o cromo, que é 0,74. E quem tem o potencial menor seria o estanho, que é 0,14. Então, eu vou substituir na equação. Variação de potencial, que é igual a potencial maior, que é o 0,74, que é o potencial do cromo, menos, que é da equação, 0,14. Então, o potencial foi 0,60 volts, que volts é a unidade de medida da DDP ou da força motriz. E temos o segundo caso, que no segundo caso, no primeiro eu tinha potencial de oxidação maior, potencial de oxidação menor. No segundo caso, eu vou ter o potencial de redução maior e o potencial de redução menor. Está representado aqui, E-RED maior, E-RED menor. Aqui eu tenho uma equação, duas reações químicas. Determine o potencial da pilha formada por prata e zinco, a partir das duas equações e potenciais individuais abaixo. Então, aqui eu tenho a prata mais elétrons. Como a prata tem a carga mais, ela precisa somente de um elétron para ficar estável. Então, prata mais elétrons. Então, essa prata vai ganhar um elétron e vai ficar prata 0. O zinco tem a carga 2+, quer dizer que precisa de 2 elétrons. Então, ele vai ganhar 2 elétrons, vai ficar zinco 0. Então, aqui eu tenho duas reações de redução, onde os dois elementos estão ganhando elétrons. Aqui eu tenho potencial. Potencial da prata, que é mais 0,799. E eu tenho o potencial do zinco, que é menos 0,763. E volts, que é a unidade de medida. Então, qual potencial será o menor? O menor será o do zinco, que é até negativo. E o maior será o da prata. Então, substituindo na equação, eu tenho que o potencial da prata tem maior potencial de redução, porque ele é positivo, e o do zinco terá o menor potencial. Então, na equação ΔE, que é igual ao potencial maior, que é 0,799, que é o da prata, que é positivo, menos o potencial do zinco. Como é negativo, vou colocar entre parênteses. Então,
potencial é igual a 0,799, menos com menos vai ficar mais 0,763. Então, o potencial dessa reação química foi mais 1,562 volts, que seria o potencial do segundo exemplo. E temos o terceiro modelo, que nesse caso eu vou ter uma reação de oxidação e uma reação de redução. Terei uma de cada, não será repetido igual as de cima, que no primeiro caso eu tenho duas de oxidação, e abaixo, na segunda, eu tenho duas de redução. Aqui eu terei uma de redução e uma de oxidação. Então, primeiro, vou colocar o potencial de óxido, que é o potencial de quem oxida, menos potencial de quem reduz. Então, aqui eu tenho um exemplo. Determine o potencial da pilha formada por cobre e alumínio, a partir das suas equações e potenciais individuais abaixo. Vamos ter que descobrir qual oxida e qual reduz. Prata, 0, vai para prata 3+, mais 3 elétrons. Quer dizer, desculpa, alumínio. Quer dizer que o alumínio perdeu 3 elétrons. Se ele perde, ele oxida. Se ele oxida, ele é o agente redutor. Então, ele perdeu elétrons. E seu potencial é de mais 1,66. O cobre 2+, quer dizer que esse cobre já está com a perca de elétrons. Ele vai ganhar 2 elétrons, que vai para cobre 0. Nesse caso, então, eu tenho o potencial de redução, que é menos 0,763. Então, o cobre está reduzindo e o alumínio está oxidando. Então, montando a equação. ΔE é igual a ox mais Hed. Então, o potencial que está oxidando é 166, que é o potencial do alumínio. Mais da equação, potencial do cobre é negativo, entre parênteses, faço o jogo de sinais, que vai dar mais com menos, menos. Então, será 166 menos 0,763, que vai dar o potencial de 0,897 volts. Então, esse daqui foi o valor do meu potencial. Turma, abaixo eu tenho alguns exercícios referente ao conteúdo que está acima, que eu acabei de explicar as fórmulas. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no particular. Beijo, tchau, tchau, uma bola a todos. Está proibido de sair de casa.